Sejam bem-vindos. O pessoal depois vai falar sobre um presente que a gente tem reservado para vocês, mas queria saudar vocês todos muito bem-vindos a estarem aqui conosco. Gente, essa semana, por ser conexão, eu gostaria de falar com vocês sobre o que nós vamos chamar aqui de o reino de amigos. O reino de amigos. O reino é de Deus. Deus tem o seu reino, que não tem começo, que não tem fim. E por meio de Cristo Jesus, Ele nos trouxe de volta, nos transportou do império das trevas. Reino é algo que é governado pelo poder do amor de Deus. O império tem a ver com algo que é estabelecido pela força, pela manipulação do recurso, da cultura. Se você traçar uma linha do tempo, você vai ver homens que representaram o reino de Deus da história e homens que representaram impérios, como o império que começou desde Caim, depois Nimrod, depois os faraós, depois os reis, como Nabucodonosor e na Babilônia. Todos os outros representam impérios, que são governos estabelecidos pelo poder do recurso, como aconteceu com a Babilônia, ou como o poder da cultura, como aconteceu com a Grécia, ou qualquer outro mecanismo de manipulação e controle. Por isso que Jesus nos transportou do império das trevas, o domínio estabelecido pela manipulação e controle, para o reino do Filho amado. Vou falar de novo que você não entendeu, eu acho. O reino é de Deus. E Ele nos transportou do império das trevas, domínio estabelecido por manipulação e controle, para o reino do seu Filho amado. E aí, quando Ele nos transporta de uma potestade para o seu governo, esse transporte, esse ser trazido de volta, representa entrar numa nova realidade. Por isso que todos aqueles que creram nessa obra de resgate de Jesus são batizados, porque o batismo é o testemunho de um homem que acessa, mergulha dentro de uma nova realidade. Então você recebe o Evangelho, pela iluminação do Espírito Santo, você entende o Evangelho, entende a obra de resgate, de trazer você de volta para o reino de Deus. O batismo fala de você ser imerso. Pregue o Evangelho a toda criatura, batizando. Depois que você entende o Evangelho, é iluminado e confia na obra de resgate de Jesus, você é imerso. Você entra, mergulha dentro de uma nova realidade. E depois do batismo, ele fala: ensina a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. O que acontece? Quando você sai debaixo de um domínio de manipulação, de controle, de engano, de mentira, de obscuridade, de ilusão, e volta para o reino do Filho amado, e você é imerso dentro de uma nova realidade. Dentro dessa nova realidade, você precisa ser ensinado em como é viver dentro dessa nova realidade. E a impressão que eu tenho é que muitos de nós ouvimos sobre partes do Evangelho, temos uma compreensão de uma salvação de Jesus, muitos já foram batizados. Quantos aqui já são batizados? Levanta a mão, mais alto. Bastante. Foram batizados, ou seja, foram imersos dentro de uma realidade. Só que sabe qual é o problema? Parece que a gente não foi devidamente instruído a entender como que as coisas funcionam dentro dessa nova realidade. Aí o que acontece? Acontece que aí eu vou trazer elementos da cultura de onde eu estava para adequar elementos da cultura em que eu estava dentro da nova realidade em que eu estou. Só que a cultura em que eu estava não funciona dentro dessa realidade em que eu estou. A cultura em que eu estava é vírus dentro desse sistema. E a amizade é uma dessas coisas. Nós não sabemos fazer amigos dentro do reino de Deus. E a ideia que eu tenho de amizade não é redimida.
A forma como eu constituo amigos tem muito mais a ver com a cultura de onde eu estava do que com a nova realidade que eu fui imerso agora em Cristo Jesus. Porque quando eu fui imerso dentro de uma realidade chamada Reino de Deus, e eu nasci de novo para esse novo mundo de Deus, dentro desse novo mundo de Deus, Deus tem a sua maneira de fazer amigos. Estão entendendo? E a maneira como se faz amigos dentro do reino de Deus é totalmente diferente da forma como se faz amigos no lugar onde você estava. Só que eu recebo o evangelho que fala sobre mim, e aí eu nasço dentro de uma nova realidade do reino de Deus que parece que continua falando só sobre mim. E fazer amizades parece que não tem tanta importância quanto assistir culto e dar oferta. E parece que isso não é tão importante, e aí eu acabo lidando com a questão da amizade de uma maneira pagã e não de uma maneira redimida. A prova disso, eu faço mais amigos do mundo do que na igreja. É claro, você não redimiu a sua maneira de fazer amigos. Tem alguém aí? E eu queria cumprir o mandamento de Jesus, que é instruindo, ensina a guardar, ensina como é viver a amizade dentro do reino de Deus, que é diferente de como a gente vivia do lugar em que nós estávamos antes. Por isso que nós vamos chamar isso de teologia da amizade. Por que teologia? Porque é burocrático, porque é chato, porque é conceitual, porque é teórico? Não, é porque fala sobre Deus. Tudo que tem sentido e significado na vida tem que começar a ser pensado a partir da natureza de Deus. Se Deus é um Deus que é relacionamento, eu vou pensar na amizade a partir do Deus que é relacionamento. Porque o Filho de Deus, que é Deus encarnado, 100% Deus e 100% homem, quando vai andar com os caras que parece que estão trabalhando para ele, na verdade ele fala, vamos mudar esse rolê, vocês não estão trabalhando para mim, vocês são meus amigos. Uau, cara. Eu não chamo vocês de servos, trabalhadores, operários. Vocês são meus amigos. Sabe o que acontece? Quando você está nesse lugar, você ouve o Evangelho, você crê na obra de Jesus Cristo, e você nasce de novo nessa nova realidade, se você não é ensinado como funciona no reino de Deus, você acaba aderindo a uma religião, porque dentro da religião você não precisa construir relacionamentos, é só cumprir regras. Estão entendendo? Mas o reino de Deus é um reino que é constituído a partir de relacionamento e não de uma lista de regras a serem cumpridas. Por isso que as pessoas, principalmente muito jovens, abandonam a fé, mas na verdade nunca tiveram um encontro de fé, tiveram encontro religioso. Por isso que cresce assustadoramente o ateísmo, mas não é um ateísmo que não crê no divino, no sagrado, no eterno, no transcendente. É um ateísmo que não acredita na religião. Por quê? Porque ela é pesada, porque ela é baseada na imagem, não na essência. No que eu faço, não no que eu sou. No medo e não no amor. Então, queridos, como nós falamos de amizade, ela fala primeiramente sobre a natureza de Deus. Deus é um Deus que é relação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todo esse contexto de relacionamentos profundos que construímos dentro do reino de Deus, nada mais é do que uma expressão validadora de uma comunhão que é divina, onde os relacionamentos são fundamentados em amor, em respeito, em lealdade, em honestidade, em generosidade. Por quê? Porque são atributos de Deus. O homem foi conhecendo os atributos de Deus à medida que vai se relacionando com Deus. Você conhece as pessoas a partir do momento que você se relaciona com elas. Nunca mais
ouça alguém falar para você de alguém com o qual ele não conhece. Nunca mais ouça ninguém falar para você de alguém que ele não tem um relacionamento profundo. Porque o que ele está falando para você, se não é produto de um relacionamento profundo, não é verdade. Estamos juntos? Isso não é verdade, é o quê? E quem é o pai da mentira? Amizades dentro do nosso ambiente, do reino de Deus, são sagradas. Elas promovem o melhor de Deus dentro de todos nós. Por isso que quando nós falamos de amizade, nós temos que começar pensando que Deus é puro relacionamento. Deus é uma comunidade de amor. E se nós começamos a nos relacionar com Deus, nós vamos ser uma extensão dessa realidade. Portanto, estabelecer uma rede de amigos, fazer muitos amigos, é um dos principais valores do reino de Deus e é um dos principais valores da base. Nós não viemos na base para assistir culto. Nós viemos aqui porque somos amigos de Deus e por sermos amigos de Deus, fazemos amigos. Estamos juntos? Interessante que isso é tão claro. Tudo o que você precisa saber sobre qualquer assunto, você precisa entender que a ideia original de Deus sobre isso está no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. E antes do homem se dar conta do quanto ele é relacional e criado para se relacionar e criado para fazer amigos, Deus mesmo olhou para o homem e disse em Gênesis 2,18: não é bom que o homem esteja só. Antes mesmo do homem perceber a possibilidade de estar só, Deus já vê antes do homem que não é bom que esse homem esteja só. Se não é bom o homem estar só, significa que esse homem não foi criado para estar só. Estamos juntos? E aí então, a partir dessa relação com o homem, a partir dessa relação de Deus com o homem, Deus cria o outro. O outro é extremamente importante, porque se o eu fosse suficiente, Deus não precisaria ter criado o outro. Então você não é suficiente, você não é autossuficiente. Você foi criado para ter um relacionamento com Deus e você foi criado para construir relacionamentos com as pessoas, cara. Isso é mandamento. Isso é princípio que está nos primeiros versículos da sua Bíblia. A solidão não faz parte da ideia original de Deus para o homem. A solitude, sim. Você sabe a diferença entre solitude e solidão? Solitude é quando por um momento eu escolho me afastar para estar só, para me relacionar profundamente com Deus ou com alguém. Então Deus, Ele traz para dentro da esfera do seu governo a necessidade. Por quê? Porque não é bom que o homem esteja só. Se não é bom o homem estar só, o que é o lado bom da vida? É sempre ter alguém com quem compartilhar. Seja um momento bom, seja um momento ruim, você ter alguém com quem compartilhar. Não é bom estar só. Percebe como nós vamos vendo que dentro do reino de Deus parece que o conceito de amizade é um pouco diferente do que o conceito de happy hour, de balada, entendeu? De amizade que muitas vezes a gente tem dentro de um universo que nós vivíamos antes de sermos transportados para esse novo mundo de Deus. Dentro desse novo mundo de Deus, nós vamos entender um nível de amizade que não está baseado na utilidade, no benefício, no interesse, no ganho pessoal. Por quê? Porque Jesus dá a vida pelos amigos. Estão entendendo? Não está falando de alguém que é amigo porque faz bem para ele. É amigo porque me ouve, é amigo porque me aceita, é amigo porque me apoia, é amigo porque fala, faça o que você quiser, eu te apoio, eu vou com você até o fim.
Um ponto que é muito importante quando se fala sobre amizade é que abrir os olhos para Deus é abrir os olhos para ver Deus no outro. Abrir os olhos para Deus é abrir os olhos para ver Deus no outro. Vou te explicar isso. Quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem um encontro com Deus, quando você começa a ter relacionamento com Deus, você vai se lembrar que o homem, que o outro, que o próximo foi criado para ser conforme a imagem e a semelhança de Deus, assim como você. Então, quando você começa a se relacionar com Deus através de Jesus, e entende que Jesus é a imagem de Deus, e eu olho para Jesus, e é um efeito que a psicologia vai chamar de individuação, de espelhamento, em que eu me descubro a partir que me relaciono com Ele. Por quê? Porque eu fui criado para ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então, conforme eu vou me relacionando com Ele, eu vou me vendo nele. É um efeito espelho. Lembra de Isaías? Santo, 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 ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Quando ele vê Jesus, ele se vê. E quando ele se vê, ele entende o quanto falta de Jesus nele. É o efeito espelhamento. Conforme eu vou construindo um relacionamento com Deus, na imagem de Jesus, por meio do Espírito Santo, eu vou ganhando identidade. Eu vou ganhando clareza de quem eu sou. Eu vou entendendo o meu valor. Por quê? Porque eu fui criado para ser a imagem e a semelhança dEle. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Estão entendendo como isso é sério? Nós estamos sendo, cada dia, trabalhados, discipulados, formados para que essa imagem esteja em nós. É um efeito espelho. Estamos juntos? Então, conforme eu vou me relacionando com Ele, eu conheço Jesus. E por conhecer Jesus, eu me conheço. Tu és o Cristo? Muito bem, tu és o Pedro, lembra? E sabe o que acontece? Que quando os meus olhos se abrem para ver Deus em Jesus, quando eu olho para o próximo, o que eu vejo? Se o homem foi criado para ser a imagem e a semelhança de quem? De Jesus, que é a imagem de Deus. Estamos juntos? Predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 28. Meus olhos se abrem para Deus vendo Jesus. Paulo fala que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, da imagem do Pai. Quando a luz acende, eu entendo o Evangelho, eu vejo a glória de Cristo que me revela a imagem do Pai. Então eu vejo o Pai através de Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Ele é a imagem de Deus. E quando eu olho para Ele, eu fui criado para ser como Ele. Não só eu, mas todos. Então eu sei como Ele é. Então quando eu olho para você, quem eu vejo? Você vê um inimigo? Ou você vê alguém que foi criado para ser segundo a imagem do mesmo Cristo que você foi criado para ser igual? Você vê algo caído, depravado, ou você vê algo sagrado que foi corrompido e precisa ser resgatado? Estão entendendo? O teu próximo foi criado para ser segundo a imagem e semelhança de Deus, assim como você. Por que você é uma imagem especial de Jesus e ele não? Porque quando eu olho para ele, eu não vejo Jesus nele. Eu não vejo ele como algo sagrado. As relações são sagradas, porque falam de um mesmo homem que foi criado para ser conforme o mesmo Filho de Deus, que expressa o mesmo amor do Pai. Então, se os meus olhos estão fechados para o outro, se eu não consigo ver o sagrado no outro, se eu julgo o outro, se eu maltrato, se eu tenho qualquer ação ofensiva, agressiva, depreciativa para com o outro, é porque eu perdi o senso de sacralidade do outro. E se os meus olhos se fecharam para o próximo, é porque eles já se fecharam antes para Deus. Caim
só se livrou do seu irmão, do seu amigo, porque ele já estava no seu coração se livrando de Deus. Deus estava insistindo em falar com ele para dizer: o problema é com você. E ele fala: não, se eu me livrar dos meus amigos, eu vou me sentir melhor. Se eu me livrar das pessoas, eu vou me sentir melhor. Se eu sair desse ambiente que me tensiona, que me exige, que me estica, eu vou me sentir melhor. Eu quero ir para um lugar que me aceita como eu sou. Bonito. Agora, a gente vai conversar daqui 20 anos, para ver o que você se tornou. Tem alguém aí? Ver a face de Jesus, ter um relacionamento com Jesus, vai despertar, vai aguçar, sensibilizar a sua autopercepção e a sua percepção do outro. Estão entendendo? Vai aumentar o seu autoconhecimento. Eu odeio essa palavra, vou usar só porque vocês gostam. À medida que eu me relaciono com Ele, Ele me revela, Ele mostra quem eu sou e eu me conheço, entendo o meu valor. Então é o nível de autoconhecimento que se dá pelo conhecimento dEle. Não é o autoconhecimento pelo autoconhecimento. Estão entendendo? É o se conhecer a partir do conhecer a Ele. E isso me dá sensibilidade para perceber o valor do outro. Nós não podemos ser indiferentes. Não podemos perder a sensibilidade e a percepção do outro. Por quê? Porque a queda de Gênesis, na verdade, não é o homem apenas caindo de um lugar, mas é o homem saindo de uma relação. A queda é a quebra de relacionamento. E a queda é a falta de percepção do outro pela falta da percepção de Deus. A partir da queda, o homem muda a percepção de Deus e muda a percepção do outro. Eles eram amigos, se encontravam todo dia. Imagine um amigo que você se encontra todo dia. 6 horas, sagrado. Encontrar com o meu melhor amigo. Era assim Adão e Jesus. De repente, a queda. O que é a queda? A quebra da relação. A quebra de um termo, de um compromisso, de uma lealdade para com a relação. E quando ele quebra a relação, ele se esconde. Ou seja, o amigo continua ouvindo todo dia no mesmo lugar. Só que agora ele tem medo desse amigo, mas esse amigo fez alguma coisa para ele? Mas ele está projetando no amigo uma coisa que tem a ver com ele. Estão entendendo? Ele perde a clareza sobre Deus e isso afeta a falta de percepção do outro. Por quê? Porque ele tinha acabado de falar: essa mulher é osso dos meus ossos, carne da minha carne, somos um até debaixo d'água. Daqui a pouco ele diz: a culpa é dessa mulher que você arrumou para mim. Não tenho nada. Percebe? Como ele perde a percepção do sagrado no outro, da beleza do outro, da importância do outro. Por quê? Porque ele está se autopreservando. Eu preciso me preservar, eu preciso me proteger, eu preciso me justificar o tempo todo. As pessoas não simplesmente saem de uma relação, elas precisam justificar sair. E justificar sair é tentar provar para todo mundo que de onde ele estava, todo mundo era ruim e ele é bom. Eu parei de ir, porque ninguém presta. Falou, querubim sagrado. Estão entendendo? Uma pessoa que justifica uma quebra de relação, culpabilizando, responsabilizando o outro, é alguém que perdeu a percepção de Deus. Nós nos perdemos do próximo quando nos perdemos de Deus. E aí viramos pessoas vaidosas. Pessoas que ao invés de cumprir o mandamento de dar vida pelos amigos, deixam que essas relações sejam minadas pela suspeita, pela mentira, pelo engano,
Isso faz sentido para vocês ou não? Sim ou não? O Thomas, vem cá. Thomas é o nosso responsável por toda a parte de artes cênicas da base. Fazer um exercício com ele aqui. Além de tudo, ele é meu personal trainer também. A dor no meu ombro passou só ontem, cara. Fiquei 3 dias que não conseguia mexer o braço assim. Jesus, em João capítulo 8, fala que o diabo é o pai da mentira e ele mente desde o princípio. Que princípio, Gênesis? O que é mentira? Aquilo que não é verdade. Só que a mentira só existe se houver uma verdade. Porque ela não fala nada sobre si mesma. Ela precisa distorcer aquilo que é real. Estão entendendo? Quando a serpente foi tentar se meter no meio da relação do homem com Deus, ela usou a mentira, o artifício da suspeita e da dúvida. Por quê? Porque a mentira não tem nada para falar sobre ela mesma. Por quê? Porque ela é mentira. Então ela precisa de uma verdade para manipular e para distorcer. E ele começa falando, o que foi que Deus disse? Percebe que todas as vezes que você caiu num laço luciferiano de fofoca, começa assim? É verdade isso? Você já ouviu isso aqui? Você já ouviu falar desse negócio daquele irmão? Você sabe se é verdade aquilo que aconteceu com aquele irmão? É ou não é? Ninguém chega fazendo declarações sobre o outro. Porque toda serpente faz primeiro uma sondagem do quanto você sabe do outro. Todo Satanás, primeiro ele te sonda, para que depois ele te engane. E a gente, como ainda está no reino de Deus, mas ainda se comporta de acordo com a cultura das trevas, a gente dá ouvido para a serpente, assim como Eva deu há anos e anos e anos atrás. Continuamos fazendo a mesma coisa. Que raiva! Continuamos caindo na mesma sondagem, só que agora o diabo está na mente do irmãozinho que está do seu lado. Estão entendendo? O que a serpente vai fazer? Ela vai procurar um lugar para se colocar entre. Jesus fala para os discípulos, eu vou falar isso de novo, eu já falei isso centenas de vezes, mas enquanto eu morrer eu vou falar, enquanto eu viver eu vou falar isso. Depois que morrer não dá mais, né? Aí vocês falam, né? Quando Jesus fala, eu chamo vocês de amigos, ele diz logo depois, porque eu vou fazer vocês conhecerem tudo que eu ouvi do meu Pai. Ou seja, a construção da amizade é a confiança, não no sentido, qual é o seu nome? A construção da amizade é uma confiança, não no sentido, eu confio no Lucas, porque isso é passivo. Transfere toda a responsabilidade pro Lucas, e eu fico só esperando a bancada. Está entendendo? Você já entra numa relação já suspeitando da possibilidade dele falhar com você. Por quê? Porque eu transferi a responsabilidade da relação, dá certo? Toda para o Lucas. Eu confio no Lucas. Só que Jesus não confia no outro. Ele confia toda a verdade dele ao outro. Tudo que eu ouço do meu pai, eu confio. Não tem a ver com uma cobrança, tem a ver com uma entrega. Está entendendo? Lá de onde você veio, as amizades eram baseadas em expectativas. Aqui agora, onde nós estamos, as amizades são estabelecidas a partir de uma entrega. Eu confio em você, a minha verdade. Estão entendendo? Como a serpente é mentira, ela tem verdade para entregar? Sim ou não? O que ela vai fazer? Ela vai procurar um atalho. O que é um atalho? Eu não tenho nenhuma verdade para entregar para o Thomas. Mas o que eu vou fazer? Eu sei que o Thomas tem um relacionamento com o Lucas. Ele confiou verdades dele para o Lucas e o Lucas confiou a verdade deles para o Thomas. Só que eu não tenho verdade para entregar. O que eu vou fazer? Eu vou me colocar entre a relação do Thomas e o Lucas. Eu falo assim, viu, você está sabendo o que está rolando com o Lucas? E aí ele vai se colocar entre. A mentira se coloca entre as relações. Seja fraterno, matrimonial, fraternal, seja qual for, a mentira se coloca
entre. E qual que é o segredo para que a serpente não semeie suspeita entre a relação do Thomas com o Lucas? Vamos colocar aqui a relação eu e o Thomas. Como que nós vamos blindar essa amizade? Não deixando espaço entre. Então aqui eu estou do lado dele. O Thomas vai fazer um movimento aqui, uma ação, qualquer coisa que ele quiser fazer, mas ele vai... Espera, deixa eu terminar de falar, velho. Aqui é rápido, né? Só que ele, conforme ele vai fazendo o movimento, ele vai me explicar o que ele está fazendo. Passinho para a esquerda. Passinho para a direita. Passinho para frente. Passinho para trás. Maravilha. Ok. Agora você vai lá perto de onde está o Pedro e faz a mesma coisa. Sozinho. Para a gente blindar uma relação, lá mais para trás, bem longe de mim. Para a gente blindar uma relação, a gente precisa estar próximo. Ele está fazendo um movimento lá. Eu não estou perto dele para saber o que está acontecendo. E eu penso, o Thomas está bêbado. Estou entendendo? Aí chega o Lucas e fala assim, você viu que o Thomas está meio estranho? Aí eu falei assim, cara, não é que eu vi mesmo ele fazendo um negócio esquisito esses dias? Mas por que aconteceu isso? Por causa da distância. O que a gente tem que fazer? Ficar perto. O que acontece muito é quando alguém chega para mim, às vezes, e fala assim, então, eu acho que aquele irmão fez isso e isso. Eu falo assim, cara, você está enganado, porque eu estava do lado dele quando ele fez isso. Não é verdade. O seu julgamento é errado, porque eu conheço o coração dele. Agora, tem pessoas que a gente não consegue fazer por causa da... O que a gente tem que fazer? Aproximar, velho. Para que não haja problemas de ruídos entre as relações, nós precisamos ficar mais perto. E se alguma serpente chegar para você dizendo, viu, você ficou sabendo disso? Corta. Eu não sei, cara. Era isso que Adão e Eva tinham que ter respondido. Você já parou para pensar que se você tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai saber? Ele fala, não, esse saber eu não sei. Eu só sei aquilo que Deus me fez saber. E eu não me envolvo com aquilo que eu não sei, até que eu chegue bem perto para conhecer de verdade. Estou entendendo? Nesse momento, nesse lugar, se isso descer para o teu coração, no mundo espiritual, nós estamos pisando em serpentes. Porque nós já vimos esse terreno repleto de serpentes. Sabe o que quer dizer isso? Engano, mentira, maledicência, calúnia. Gente que fala de coisa que não sabe. E isso separa as pessoas e constrói muros entre as relações. Diga para o pessoa do teu lado. Nós precisamos, nessa noite, assumir um compromisso em pisar em serpentes. Tem alguém aí? João vai falar, como que eu amo o que eu não posso ver, se eu não amo aquilo que eu vejo. João capítulo 1, versículo... 1 João capítulo 4, versículo 20, ele está dizendo algo muito sério aqui. Ele está dizendo que a proporção do quanto eu me aprofundo, do quanto eu torno sagrado, priorizo amar o meu próximo, é um reflexo do quanto eu amo o Deus que é Espírito. Estão entendendo? Quanto mais eu valorizo o outro, quanto mais eu me importo com o outro, mais eu revelo que conheço e me relaciono com Deus que se importa comigo.
Isso é amar o próximo como a ti mesmo. Assim como eu sei que Deus me ama, eu sou constrangido a amar você. Nós não fazemos amigos porque somos legais. Não faço amigos porque sou carismático, porque se tem uma coisa que me falta na vida é carisma. Simpatia, humor, expressão. Faz cara de bravo. Agora faz cara de alegre. Agora faz cara de triste. É a mesma cara para tudo. Mas por dentro eu estou muito feliz. Saltitante. Isso era para ter sido engraçado. Sabe o que a gente precisa nessa noite? Precisa de ter uma atitude cruciforme. O que é isso? De relacionamentos que são formados a partir de uma cruz no centro da vida. Porque a Bíblia fala que por meio da cruz, Cristo reconciliou consigo todas as coisas. Porque na cruz não existe mais o eu, na cruz agora somos nós. Irmão, eu poderia até brigar com você, eu poderia até tentar provar para você que eu tenho razão, mas por meio da cruz que me formou um novo homem, eu agora quero ser teu amigo e não seu inimigo. A cruz quebrou os muros que nos separavam. Primeiro ela rasgou o véu que separava de Deus, depois ela quebrou o muro que separava os homens uns dos outros. Olha que lindo isso, cara. Percebe que isso é a teologia da amizade. Porque ele nos reconciliou com Deus, e 2 Coríntios capítulo 5, 18 fala que ele nos fez ministros da reconciliação. Deus nos deu um ministério. Você entrou no novo reino, nasceu para o novo mundo de Deus, e agora você já tem um ministério. O que é um ministério? Me ajude a juntar o que se quebrou. Me ajude a ligar o que se separou. Me ajude a reconstruir aquilo que foi derrubado. Me ajude a encontrar o que se perdeu. E essa é a nossa missão, velho. Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus não fazem guerra. Eles são pacificadores. A nossa luta não é contra pessoas, né? A nossa luta é contra principados e potestades. Quando você começa a lutar contra pessoas, você está no jogo dos principados e potestades, porque eles querem separar as pessoas. A luta dos principados e potestades são contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. Quando eu luto contra as pessoas, eu estou lutando a luta dos principados e potestades. Um agente do inferno. Um homem serpente. Um inimigo da cruz. Tem alguém aí? Eu queria que você pensasse 10 vezes antes de falar de um irmão, querido. Porque está outra vez lá para quinta vez que você estiver pensando, o Espírito Santo fale para você parar. Pense 10 vezes. Porque no meio do tempo que você está pensando, o Espírito Santo pode falar com você. Amém, querido? Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 2,18. Peço-lhes que reafirmem o amor que tem por ele, pelo irmãozinho que deu mole. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as intenções dele. Meu Deus do céu. Ele está dizendo, irmão, deu um BO. Vocês perdoaram, eu também perdoo, na presença de Cristo, por amor aos irmãos, por amor ao corpo, por amor à igreja. Esse irmão está perdoado. Para quê? Para que Satanás não saia na frente. Para que o império das trevas que luta contra os homens não dê um passo à nossa frente. Porque parece que a gente está sempre um passo atrás. E estamos lutando para o reino, mais para o império das trevas do que para o reino de Deus.
Porque se a missão do império das trevas é separar as pessoas, toda vez que nós estamos nos colocando entre e dando ouvidos àquilo que nos separa, nós estamos trabalhando em prol do império das trevas e não do reino de Deus. Por quê? O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino em que todos são ministros da reconciliação. O reino de Deus é o reino dos pacificadores. E aí, nós vamos entrar por o caminho da amizade, e a amizade vai levar você à fraternidade. Fala, primeiro nos tornamos amigos. Repita comigo, primeiro nos tornamos amigos. Depois nos tornamos irmãos. Você só vai ter um irmão quando você tiver primeiro um amigo. Onde está escrito isso? Está em Provérbios. Em todo o tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, quando alguém vier te chamar de irmão, fala, você primeiro precisa ser meu amigo, velho. Porque a gente, quando não lembra o nome das pessoas, chama de irmão, né? Aí você fala assim, cara, para você ser meu irmão, você tem que ser meu amigo. Porque o amigo ama em todo o tempo. Então o amigo, ele ama o tempo todo, mas no momento difícil, o amigo, ele é promovido a irmão. A amizade vira fraternidade. Agora imagine o quanto a gente está atrasado, se nem amizade a gente tem. Tem alguém aí? O que a gente tem que fazer? A gente precisa priorizar isso na nossa vida urgente. Porque nós precisamos ganhar o tempo perdido. Precisamos levantar nessa cidade um reino de amigos que transcende a ministério, a denominação, a tribo, a movimento. É um reino de Deus, é um reino de amigos. E Satanás será envergonhado. Não terá vantagem nenhuma sobre nós, porque nós vamos pisar na cabeça dele todas as vezes que vierem fazer uma sondagem luciferiana a respeito do próximo, a fim de semear suspeita. Tem alguém aí? Como que eu vou transformar a amizade em fraternidade? Como aquele cara que é amigo vira agora irmão? Provérbios 27:17 fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. E aí, eu quero que a gente entenda algo. A gente precisa parar de romancear a amizade. Cara, isso é tão sério, presta atenção, olha para mim. Vocês estão aguentando? Tranquilo? Posso continuar mais um pouco? Está ajudando? Vocês estão animados? Sim. Cara, o romancear a amizade é tão sério que, você já deve ter ouvido isso, muitas pessoas usam... O que vocês estão fazendo, gente? Muitas pessoas usam a relação de Davi e Jonatas como um pretexto de um romance. Como se o amor de Jonatas por Davi e Davi por Jonatas fosse um amor romântico, um amor erótico. Por quê? Porque é inconcebível no mundo do império das trevas, da manipulação e do controle, viver um nível de relação tão profunda como o que havia entre Davi e Jonatas. Não entra na cabeça. Eles tinham uma relação tão profunda, eram tão amigos, tão irmãos, que hoje as pessoas julgam que naquela relação havia uma relação romântica e erótica, porque não entra na minha cabeça mundana e pagã pessoas terem uma amizade tão profunda assim. Quem já ouviu isso aí já? Usar o exemplo de Davi e Jonatas para justificar relacionamento romântico e erótico entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque não consegue conceber
um nível de amizade profunda entre as pessoas que na nossa realidade, dentro do mundo de Deus, vamos chamar de relacionamentos de aliança. Estão entendendo? Amigos viram irmãos que entram num relacionamento profundo de aliança, de pacto. Repita comigo: no mundo eu tenho cúmplices, no reino de Deus eu tenho pactos. Porque o cúmplice ajuda você no que você quer fazer. No pacto, o outro ajuda você a fazer o que Deus colocou sobre a sua vida para você fazer. E eu prefiro estar no lugar que as pessoas me ajudem a fazer o que eu quero fazer, do que estar no lugar em que eu sou exortado e encorajado a fazer aquilo que Deus me criou para fazer. Porque eu quero fazer o que eu quero fazer, e nem sempre o que eu quero fazer é o que Deus me criou para fazer. Então eu vou procurar um lugar que me apoie, que me encoraje, que me incentive. Tem alguém aí? Porém, essa relação, ela tem que passar pelo ser afiado, ferro com ferro, afia, ou seja, é o atrito extremamente irritante. Alguém já viu os ferros, o atrito entre os ferros? Só de imaginar o barulho já me irrita aqui na minha cabeça. É o barulho irritante de ferro com ferro. Por quê? Porque o confronto, o atrito, me irrita. Porque me tira da zona de conforto. Estão entendendo? Me tira da minha intencionalidade pecaminosa. Me tira de todo o esquema que estava armado na minha cabeça já. Me para dentro da rota errada. Ferro com ferro. Bonhoeffer, no livro Vida em Comunhão. Se você quiser ler um livro que vai te ajudar demais, Dietrich Bonhoeffer, Vida em Comunhão, ele diz: o cristão precisa de outro cristão que fala a palavra de Deus para ele, e ele precisa dele novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Tão simples, mas tão profundo. Eu preciso do outro sempre falando comigo da palavra de Deus. Eu preciso de relacionamentos que me estiquem, que me encorajem. Eu tive ministrando quinta e sexta numa conferência de uma igreja fraterna em Taubaté. E eu fui antes para ter um encontro com uma mesa com alguns pastores. E, cara, como foi legal estar perto de pessoas assim, que te estimulam, que te exigem, que te esticam, que te puxam para cima. Cara, virou uma chave na minha cabeça, absurda. Porque às vezes nós estamos dentro de um ambiente que parece que não nos estica mais, que não exige tanto da gente. Então você precisa se cercar de pessoas que vão sempre te encorajar a ser melhor, a crescer, a avançar, a progredir, não te puxar para baixo, não te fazer retroceder. Por isso que é um processo de aperfeiçoamento mútuo. Repita comigo: o amor lança fora o medo. Que medo? O medo de se expor, o medo de ser confrontado, o medo de não ser aplaudido, o medo de não ser reconhecido. Por quê? Porque o verdadeiro amor aperfeiçoa. Repita comigo: o reino de Deus não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas que querem ser aperfeiçoadas. Eu só vou entender que eu preciso de amigos quando eu entender que eu preciso melhorar. Então pare de procurar amigos melhores. Entenda que eu preciso melhorar, então por isso eu procuro amigos. Porque às vezes dá a impressão que as pessoas não são boas o bastante para serem amigas de você. Parece que a pessoa não é boa o bastante para ser minha amiga ou meu amigo. Então, assim, não, esse cara não... Aí eu subestimo toda a sacralidade da imagem de Deus no outro. E eu já quebro o mandamento de Jesus, que é sujeitai-vos uns aos outros. Que faça o outro superior a si mesmo.
Aprendam uns com os outros, ou seja, eu não posso inferiorizar, subestimar o outro. Eu tenho que sempre que dar preferência ao outro. Eu tenho que sempre que me submeter ao outro, encontrar o valor do outro e o que eu posso aprender com o outro. Estamos juntos? Então é muito importante entender que eu tenho medo de me relacionar, porque o relacionamento vai expor as fraturas do meu coração. Se eu chegar perto demais de você, você vai ver as fraturas que estão expostas. Se você chegar perto demais, você vai ver áreas da minha vida que precisam ser tratadas, que precisam ser resolvidas. Então eu tenho medo, por isso que o medo não aperfeiçoa, ele te paralisa. Mas o amor lança fora o medo, porque dentro de um ambiente de amor, eu entendo que ser exposto não é ser excluído, mas ser tratado, ser curado e ser resolvido. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu tenho amigos que são fraternos, mais eu vou sendo resolvido, organizado, e a nossa vida vai progredindo e vamos crescendo a imagem e a semelhança de Jesus, cara. Porque o amor, segundo Paulo fala em Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. É o que vai nos colocar dentro desse lugar. Vínculo é o que une perfeitamente para um caminho de aperfeiçoamento. Quantos creem nisso? Que Deus nos ajude a entender a profundidade de construir amizades a partir do caráter de Deus, assim como Davi e Jonatas. Davi e Jonatas têm uma fala sobre eles em 1 Samuel 18:1, que diz: assim que Davi terminou de falar com Saul, Jonatas sentiu-se ligado a Davi, e Jonatas o amou como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi em sua casa e não permitiu que ele voltasse à casa do seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Está falando que ele fez uma aliança. O que é aliança? É o nível mais profundo e mais comprometedor de amizade, de relacionamento. Eles se conectaram. E aí fala que ele amou como a si mesmo. Amou como a si mesmo. O que significa isso? Reconhecer Deus primeiro e depois começar a reconhecer o quanto eu tenho valor para Deus e o quanto o outro é valioso para mim e para Deus. Eu conheço Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu sou amado, eu entendo o valor que eu tenho para Deus quando eu olho para a cruz de Jesus. E quando eu olho para o amor de Deus na cruz de Jesus e entendo o valor que eu tenho para Deus, eu olho para o outro, eu vejo o quanto que esse outro tem valor para o mesmo Deus e para o mesmo Cristo que morreu na cruz por mim e por ele. Por isso que em 1 João 3,16 fala assim: como Cristo deu a sua vida por nós, dê a sua vida pelos seus irmãos. E aí você vai ver, amar como a si mesmo, é o amar como sou amado, amar como mandamento. E a negação do mandamento vai nos tornar inimigos de Deus. Tem alguém aí? Tem como deixar isso mais sério? Tem. Amar como a si mesmo significa amar mais do que a si mesmo também. Por quê? Porque aí você vai para um nível de um amor que é sacrificial. Isso não fala de palavras, isso fala de ações concretas. Eu amo como sou amado, mas eu posso também amar mais do que amo a mim mesmo. Por quê? Porque, não sei se você sabia, mas Jonatas era para ser o próximo rei de Israel, porque é algo que se passa de pai para filho. Sabia disso? E aí quando ele faz uma aliança com Davi, ele abre mão do seu direito de ser rei e dá o seu manto e coloca o seu manto sobre Davi, e dizendo: você é melhor do que eu. Eles tinham um nível de amizade tão profunda, de aliança tão profunda, ao ponto: eu abro mão da minha vez, porque agora é a sua hora. Eu abro mão do meu momento, porque agora é o seu momento. Eu abro mão de fazer isso, porque Deus está chamando você para fazer. Não é quem é maior, quem não é melhor. É quem Deus está chamando para fazer.
Estão entendendo isso, querido? É amar como a si mesmo, amar mais do que a si mesmo. Repita comigo: não é bom que o homem esteja só, porque é melhor serem dois do que um. Eclesiastes 4:9. Não é bom que o homem esteja só, porque o sábio diz que é melhor serem dois do que um. E ele fala do cordão de 3 dobras, ele fala de construirmos relacionamentos que são para a vida toda. Cara, isso é tão lindo. Imagine você daqui a alguns anos, talvez estejamos espalhados por esse mundão aí, e temos amizades que são para a vida toda. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a termos humildade para considerar o outro superior a nós mesmos, né? Filipenses 2, ele fala: nada façam por ambição egoísta, nada façam por vaidade, nada façam por partidarismo, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Quando a serpente soprar no seu ouvido, você é melhor do que ele. Por que ele está fazendo e você não? Repreende essa voz, querido, em nome de Jesus. Celebre o outro. Celebre o outro, irmão. Seja humilde para dizer: irmão, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para somar. Porque nós somos um reino de amigos. Nós não estamos aqui como na época que se jogava futebol e queria ser jogador profissional e olhava para o outro que disputava posição com você, né? E ficava torcendo para o outro carinhosamente quebrar a perna. Vai ser melhor para ele, Senhor. Vai no grupo de célula e pede oração, né? Deus, elimina aquele irmão lá. Faça aparecer um acidente. Quantas vezes no grupo familiar alguém: eu queria pedir oração pelo meu chefe, aquele endemoniado, que está me perseguindo. Eu falei assim: irmão, você tem que amar os que te perseguem, né? Ah, não, mas isso daí é só Jesus que faz, né? Eu sou pagão ainda. O reino de Deus é o reino de amigos. Amém, queridos? Nós não estamos aqui disputando posição. Somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Um reino de amigos que estão cientes: eu preciso melhorar. Por que o Thomas está tendo paciência comigo, né? O Thomas é o único que está tendo paciência comigo, cara, em 40 anos, né? Até a Andréia já nem acredita mais que eu vou fazer exercício, né? Manda mensagem, fala assim: não, lá, cara, desiste não. Cara, isso é muito legal. É muito legal. Ter pessoas, se cercar de pessoas que acreditam. Um dos problemas que Paulo fala em Corinto é que havia entre eles cismas, implicância, preconceito. Uma ideia que você criou sobre o outro a partir do que você viu de longe, porque nunca chegou perto para conhecer. Só que da mesma maneira que você rotula, você também é rotulado. Então nós temos que jogar fora os rótulos, e nós temos que, ao invés de julgar uns aos outros, Gálatas falam: levem as cargas uns dos outros. Amém, queridos? Porque talvez aquele irmãozinho passou reto por você na base, não te cumprimentou, não é porque não gosta de você, talvez naquele dia ele estava muito mal. E talvez alguém poderia ter falado assim: me ajuda a dividir essa carga com você aí, irmão. A gente perdeu essa sensibilidade, né? E se nós conseguirmos virar essa chave, começar a pisar em serpentes, nós vamos viver a amizade como uma contracultura. Contra a cultura de onde nós viemos. Porque para nós a amizade é formada a partir da Escritura e não a partir da cultura. E eu quero te dizer uma coisa, para encerrar, que o tecladista já subiu aqui, é o sinal que é para encerrar, né?
Não confunda ser amigo das pessoas com amizade com o mundo. Tem muita gente que acha que por ser cristão ele não pode ter amizade com ninguém que não é cristão. Porque ter amizade com quem não é cristão é ter amizade com o mundo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, filho. Jesus diz, não os tire do mundo, mas livra-os do mal que há no mundo. Mundo no sentido de sistema, de uma ordem caída, que tem o príncipe da potestade do ar que atua sobre os filhos da desobediência e interfere no curso da história. É no sentido de você não pactuar, não ser cúmplice das obras estéreis e infrutíferas que não produzem nada das trevas, mas ser como luz, filhos da luz que andam no meio das pessoas, em toda bondade, em toda justiça, em toda verdade. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas a amizade com as pessoas não necessariamente significa você ser amiga e cúmplice dos valores que regem o mundo. Qual que é o problema? O problema é que eu não tenho revelação de Jesus. O problema é que eu não tenho espiritualidade saudável. O problema é que eu não tenho maturidade. E aí eu vou fazer amizade com as pessoas que estão dentro de uma ordem de valores que não são de acordo com os valores do reino de Deus. E eu acabo me adaptando, me acostumando e me tornando aquilo que as pessoas são. E aí, para justificar não ter tido espiritualidade para segurar a onda lá no mundo, eu falo que o problema é a igreja. Mas o problema é a gente que não tem estrutura, espiritualidade, maturidade, relacionamento com Deus, para se sustentar como Noé, que era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé fez a história no meio das pessoas que foi a pior civilização de todos os tempos. Se ele conseguiu, a gente também consegue. Minha mãe falava, se você é inflamável, fique longe do fogo. Se você se sente imaturo, se você se sente fraco, se você não se sente pronto, não vá. Se cerque de amigos. Entre numa jornada de amigos de oração. Entre no grupo familiar. Comece a dividir o coração com as pessoas. Cresça, amadureça, até que você possa estar entre as pessoas sem precisar fazer o que as pessoas fazem. Se relacionar com todos sem, de alguma maneira, negociar quem você é de verdade. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Sabe por quê? Se você tem amigos e você nunca dividiu da sua fé, você nunca compartilhou do que Deus fez na sua vida, se pessoas têm amizade com você há anos, na faculdade, no trabalho, e essas pessoas ainda não amam Jesus, talvez você não seja um bom amigo. Um dia, talvez essa pessoa possa olhar para você assim, por que você não me falou, cara? Eu pensei que você fosse meu amigo. Você nunca me falou de Jesus. Porque na verdade você não amava com esse amor da amizade do reino de Deus. Você só estava com eles porque te fazia bem. E talvez falar de Jesus para eles ia estragar o rolê. Tá entendendo? Então nunca foi amizade. Porque a amizade envolve a verdade. E a verdade não é a sua opinião. A verdade é uma pessoa. E ela é Jesus. Isso faz sentido para você? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a virar o jogo. Que esse lugar seja um lugar de acolhimento. Um lugar de que as pessoas não sejam julgadas. Um lugar da gente falar a verdade. Que não haja hipocrisia, que não haja vaidade, que não haja competição. Hoje a gente vive a era da conectividade. As pessoas são conectadas o tempo todo, mas as pessoas nunca se sentiram tão sozinhas como acontece hoje. E eu sei que existem muitos de nós aqui hoje que se sentem sozinhos. Eu, muitas vezes, a gente se sente sozinho. E a gente precisa se cercar de amigos. A gente trabalha, a gente estuda. A vida coloca esse peso de que você tem que dar resultados, você tem que performar, você tem que fazer.
Mas o reino de Deus não se move por resultado, ele se move por relacionamento. Jesus falou, antes de tudo, vocês não são trabalhadores apenas, não são servos, são meus amigos. São meus amigos. Antes de Jesus fazer qualquer coisa, o Pai disse para ele, você é o meu filho. Porque para Deus, a relação é mais importante. E nós precisamos colocar isso como prioridade. Não podemos mais ser superficiais. Amém, querido? Gasta um tempinho ali, a hora que entrar. Não precisa ter pressa para entrar. E quem está na recepção também, eles estão prontos para te dar uma atenção, para olhar no teu olho, para conversar. É importante, o encontro é importante, estarmos juntos é importante. Não ter pressa para ir embora, gastar um tempo. Temos que ser mais intencionais. Cara, eu preciso ser mais intencional nisso. Eu não posso só esperar as pessoas virem até mim. Eu tenho que dar um passo. Estamos juntos? Nós só estamos aqui porque Jesus deu um passo primeiro até nós. Ele sempre deu o primeiro passo. Nós só o amamos hoje porque Ele deu o primeiro passo e nos amou primeiro. Talvez você vá amar pessoas que você vai ter que dar o primeiro passo, cara, mas não é mais por mim, não é mais por nós, é pelo reino de Deus. É pelo bem do outro, é pelo bem maior, é o amor sacrificial. Estamos juntos? Procure pela reciprocidade, procure se tornar modelo, procure se tornar exemplo, procure abrir a sua casa. E quando você sair daqui, não atravessa a rua, não. Como os fariseus fizeram. Se lembre do bom samaritano. Amém? Que a gente não seja homens de mente cauterizada. Como o Mateus falou aqui, nós estamos vendo muitas e muitas famílias sofrendo. Eu tenho irmã, sobrinhos no sul, né? Então a gente fica muito aflito com tudo o que a gente vê acontecendo. Já plantamos igrejas no sul, tem muitos irmãos amados no sul. E existem muitas palavras proféticas de Deus chamado vento sul. Eu estava no extremo norte no Brasil pregando uma vez e falaram assim, nós já ouvimos algumas palavras aqui do vento sul. Um vento que vai soprar lá em cima que vem de lá de baixo. Deus é um Deus que move coisas. E é muito legal, como o Mateus falou aqui, ver a igreja tão mobilizada, tão engajada. Né? Isso é muito legal. Por quê? Porque a vida humana é sagrada. Amém, querido? E não movidos apenas por um nacionalismo, né? Não movidos por vaidade, porque Paulo fala, ainda que eu dê o meu corpo para ser martirizado, se não tiver amor, nada adianta. Então o que traz valor para tudo isso é o amor. Um amor que é o amor que Ele derrama sobre nós por meio do seu Espírito. Amém, queridos? Isso faz sentido para vocês? Ajudou ou não? Está se sentindo mais encorajado?